Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender a partir disso as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. A Ucrânia, isso é muito importante lembrar. A Ucrânia é talvez o coração de uma grande revolta mundial, talvez a história do futuro veja dessa maneira, de uma grande revolta mundial em defesa do princípio da nação e em defesa do princípio da liberdade, né? E contra todas as formas de globalismo, tanto a forma russo-chinesa quanto a forma do Great Reset, né? Porque a Ucrânia, a história do século XXI da Ucrânia, sobretudo, mostra isso, né? A Ucrânia fez uma primeira revolta, os ucranianos fizeram uma primeira revolta no início dos anos 2000, a chamada Revolução Laranja, que era o partido que tinha sido derrotado, né, nas eleições e achava que tinha tido fraude e tal, o partido pró-Moscou, né, tinha sido vencedor. Bom, e conseguiram, digamos, afastar um pouco a influência assim, acachapante da Rússia na Ucrânia durante alguns anos. Depois essa influência foi voltando, e essa influência russa e essa dominação indireta russa se configura na figura do presidente Yanukovych, que foi eleito, se não me engano, em 2010 na Ucrânia, que era um assessor, digamos, de Moscou, e o implementador, né, na Ucrânia, de um sistema de corrupção semelhante ao sistema de corrupção da Rússia, né, baseado em seus amigos colocados nas posições centrais da economia do país, né, jogando os recursos para cá e para lá dentro de um sistema fechado de máfia. Esse era o sistema, o Yanukovych, né? Tinha lá uma super mansão com aquelas coisas que, né, como é que se diz assim, paradigmáticas desse tipo de pessoa, tinha, né, vaso sanitário de ouro, essas coisas. Houve uma revolta popular quando ele foi reeleito numa reeleição que ninguém aceitou, né? E então surge o Maidan, quando as pessoas vão para a praça, né, Maidan, em Kiev, e ficam lá acampadas, lutando contra a polícia. Morreram acho que 72 ou 78, uma coisa assim, manifestantes, os confrontos contra a polícia durante o inverno ucraniano, não arredam pé,
até que o Yanukovych, o presidente desse sistema corrupto, aceita renunciar. Primeiro ele aceita, eu renuncio e vamos marcar uma nova eleição para daqui a 10 meses. Aí o pessoal revoltou e falou, não, de jeito nenhum, você vai embora agora. E ele aceita, é o tempo de fazer as malas e vai embora. Aí vem, quer dizer, uma nova eleição, é eleito um presidente que parece bem menos ligado a Moscou, Poroshenko, depois ele começa para lá, e entre 2018 e 2019, o Zelensky se apresenta como candidato à presidência como maneira de quebrar esse sistema. Os ucranianos não aguentavam mais o sistema corrupto, o sistema ligado à Rússia. Então, para os ucranianos, Rússia e corrupção são a mesma coisa. São a mesma coisa. A queda do Yanukovych tem a ver também com o fato de que ele tinha prometido um acordo com a União Europeia, depois ele se recusa a esse acordo, que a Ucrânia via a União Europeia como a referência de uma governança democrática, limpa, que é o que eles queriam, né? E com todos os problemas da União Europeia, uma adesão da Ucrânia levaria a Ucrânia nesse sentido. Por isso que a Rússia não queria de jeito nenhum, né? E todos os aliados corruptos da Rússia na Ucrânia não queriam isso de jeito nenhum. Mas o certo é que, então, o Zelensky, que era um ator, sim, era um ator, vem do nada, vem de fora, se apresenta como presidente e vence com folga as eleições, justamente prometendo acabar com esse esquema da corrupção e da vinculação à Rússia de Putin, né? Então, volta e meia a gente ainda vê essa coisa, o Zelensky é ator. A propaganda russa está aí para todo lado, né? Vai começar do próprio Putin, mas eu estava vendo aí, acho que um general americano, né, fazendo propaganda russa aí, numa entrevista que os pró-russos estão circulando, dizendo, não, porque o Zelensky é um ator, fazia papel de travesti em vários sketches aí, comediante, né? Então, país cujo presidente foi ator, você pode invadir à vontade, destruir o país, bombardear suas creches, suas escolas, seus shopping centers, acabar com a cultura daquele país, com a sua independência, né? Porque o presidente daquele país foi ator. Eu acho o contrário, eu acho que o fato do Zelensky ter sido ator, né, fala imensamente a favor dele e dos ucranianos, porque eles foram realmente buscar alguém lá longe, né? Precisa de alguém totalmente fora do esquema político, né? E por que o fato de ele ter sido ator não é por acaso? Ou seja, que a conexão não é aleatória. Ele estava fazendo um papel num seriado, o papel principal, o papel de um professor, segundo grau, acho, na Ucrânia, que durante uma aula faz tem uma fala, assim, começa a falar da política do país e começa a falar, um bando de ladrão, tem que prender todo mundo e tal, e tem que acabar com essa pouca vergonha. Um dos alunos grava, coloca na internet, esse vídeo viraliza, e esse professor, representado na série pelo Zelensky, vira presidente, ele se coloca como candidato a presidente e vira presidente para acabar com a corrupção. Então é um caso clássico de vida imitando a arte, né? Mas, enfim, então, porque havia uma demanda por esse tipo de pessoa, né? Havia uma demanda por alguém totalmente fora do sistema, falando a verdade, falando com sinceridade sobre o que era o problema do país, corrupção e vinculação a Moscou. Então chega o Zelensky, se não me engano, no dia de Ano Novo, de 2018 para 2019, e fala, olha, na televisão, todo mundo achando que, né, ele era apenas um comediante, humorista, fala, vou concorrer a presidente, né? E concorre, ganha, quer dizer, isso fala a favor dos ucranianos, né? E a favor dele. Não tinha essa vivência da política, que bom, né? Senão não estaria fazendo certamente o que fez, já teria sido comprado, já teria sido vendido. Então, a Ucrânia, né, naquele momento, 2014, começo de 2014, acho que ela é o coração desse grande chega mundial, desse mundo a mais mundial, né,
frente a várias formas de uma mesma coisa, que é essa opressão do pensamento por determinadas elites políticas corruptas, que chega a cada lugar de uma maneira diferente, mas que são sempre o mesmo sistema, né? É um não dá mais frente à mentira, frente à roubalheira, né? Então, em parte, tem um... Qual é o livro? Agora não me lembro qual é desses aqui. Tem vários aqui sobre Rússia e Putin, mas que diz o seguinte... é o Kasparov, que está aqui. O Kasparov diz o seguinte: olha, o Putin, ele é movido pelo revanchismo soviético, né? Ele quer realmente, né, digamos, recompor uma imagem, digamos, de país, de União Soviética, mas para isso ele quer passar por cima de todo mundo. Essa é um dos lados principais da personalidade dele, é o revanchismo soviético. Mas acho que ele tem um revanchismo ucraniano também, agora mais recente, né? O Putin sentiu essa revolta do povo ucraniano, tirando do poder o presidente Yanukovych, que era a marionete dele, né, e achando que eles, ucranianos, poderiam ter um governo próprio. Depois, ainda por cima, elegendo um presidente completamente anti-sistema, que viu que não poderia subornar. O Putin quer se vingar do povo ucraniano, né? Acho que ele tem um revanchismo contra esse povo, e, de alguma maneira, colocou um basta ao império dele, às mentiras dele, né? Porque quando a Ucrânia se revolta contra o Yanukovych, mais uma vez, ela se revolta contra a Rússia, né? Contra esse modelo de neoimperialismo russo do Putin, né, através das chantagens, através dos assassinatos, através, né, do gás, que é sempre usado como moeda de corrupção. De alguma maneira foi contra o Putin que o povo ucraniano se rebelou. Então agora é contra o povo ucraniano que o Putin está exercendo seu caráter destrutivo e vingativo, né? Bom, então, independentemente de história, do século XVII, de Bogdan Khmelnytsky, ou o que seja, a Ucrânia que realmente importa hoje é a Ucrânia do século XXI, né? É importante a Ucrânia do século XVII, do século IX, do século XVIII, o que quer que seja, né? Mas a Ucrânia do século XXI é esse microcosmos de um mundo onde você tem duas forças em luta, né? Onde você tem duas formas de ser um país, duas formas de governança. Você tem o padrão Putin, né, e o padrão democrático. Basicamente é isso, né? Os países europeus não cumprem o padrão democrático. Pois é, problema deles e nosso, né? Mas não quer dizer com isso que você vai aderir ao padrão Putin, né? Os países europeus estão se afastando de um padrão de governança democrático, né, ao oprimir suas populações com a imigração ilimitada, com o ambientalismo do clima, com a destruição das suas agriculturas, né, com o politicamente correto. Um país, modelo de democracia como o Canadá, está com uma polícia e uma política de discurso de ódio, que vai na casa o Reino Unido também, que vai na casa das pessoas, saber o que a pessoa está pensando. Se você tiver um meme considerado de ódio, racista, ou o que seja, você pode ser preso e tudo isso, né? O Ocidente está indo nessa linha, mas existe um padrão democrático justamente do qual o Ocidente, os países ocidentais, estão se afastando, mas o padrão está lá. E a Ucrânia quer esse padrão. A Ucrânia não quer ter o Canadá do Trudeau ou a França do Macron. A Ucrânia quer ser uma democracia, né, baseada num ideal, que seria o ideal da França, que seria o ideal do Canadá, que seria o ideal do Reino Unido, do qual esses países estão se afastando. Mas não é porque estão se afastando que esse ideal deixa de existir. Muito pelo contrário, esse ideal, inclusive, fica mais claro, né, o que ele é, né, esse padrão. Do outro lado, você tem o padrão Putin, né, que é esse padrão: olha, estou aqui, né, como é que se diz? Para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei, que é o padrão no Brasil também, né?
para os meus inimigos a cadeia, vou dar um jeito de prender meus inimigos, qualquer que seja o pretexto, né? Vou controlar as instituições ditas democráticas, né? Vou intimidar o judiciário, o Ministério Público, tudo isso, vou tomar conta de tudo, vou colocar meus amigos nas estatais para pegar uma parte do dinheiro para mim, outra parte para eles, né? Vou criar essa epistemologia do 2 mais 2 são 3 para ele e 1 para o outro, né? Quando são 2 mais 2, né? 2 mais 2 são 3 para o senhor, o presidente, e 1 para mim, né? Isso é o padrão Putin, né? Que é o padrão China, que é o padrão Partido Comunista Chinês, que é o padrão Irã, mas cada um de uma maneira. Agora, o Putin é o que está mais presente no Ocidente. Por quê? Como o porta-voz desse padrão. Tem a tradição da presença da KGB no Ocidente, na desinformação, na distorção da mentalidade ocidental, os exemplos como os que eu mencionei, teologia da libertação, criação de uma falsa imagem sobre o Papa e tal, sobre o Papa Pio XII, manipulação do ambientalismo, tudo isso, né, a KGB na veia, isso aí já tem essa tradição, né? A China fazia um pouco isso, mas a KGB é que era campeã dessa desinformação, dessa reprogramação neurolinguística, digamos, do Ocidente. Bom, tem o fato de que, culturalmente, a Rússia, embora não se considere o Ocidente, está mais próxima, literatura e tal, intercâmbios, Dostoiévski, etc., do Ocidente, do que a China ou o Irã, né? Ou do que a Coreia do Norte, né? Então, a Rússia está mais perto, né? E, geograficamente, também, a Rússia está ali na porta da Europa, um dos principais centros da civilização ocidental, né? Rússia faz parte da Europa, né? É um território na Europa clássica, digamos, na época clássica era considerado uma fronteira, mas é um país, em parte, europeu. É diferente também nisso de China, o Irã, ou de Coreia do Norte. Então, o Putin é o grande porta-voz de um determinado sistema de governança totalitário, né, junto ao Ocidente. É ele que toma a frente na penetração da nossa mentalidade, né? A China vai conquistando as pessoas pelo bolso, né? O bolso também afeta a mentalidade de muita gente, né? Como a gente sabe, né? O Irã tem a questão do bolso, aparentemente, tem outras questões, tem, sobretudo, o terrorismo, a chantagem, né? O terrorismo é um grande instrumento de chantagem para quem é covarde, né? Vou enfrentar o terrorismo. Mas se você enfrentar o terrorismo, você vai sofrer o terrorismo. Então não vou enfrentar, né? Eu tentei mudar essa mentalidade quando era chanceler, né? O Brasil, inclusive, está na nossa Constituição, repúdio ao terrorismo. Repúdio ao terrorismo não é só fazer nota do clube, né? Repúdio ao terrorismo é você atuar contra o terrorismo. Tentei, né? Coloquei o Brasil na aliança do hemisfério ocidental contra o terrorismo, né? Fiz nota condenando terrorista iraniano e tal, papapá, né? E assim por diante. Bom, nota, por exemplo, não serve, mas serve. Tem momentos em que nota serve. Mas, sobretudo, queria levar adiante, né, cooperação na luta contra o crime organizado latino-americano, onde está totalmente imbricado o terrorismo, inclusive o terrorismo de origem iraniana, né? Mas depois, antes, né, era, e agora voltou essa mentalidade de que, olha, não, terrorismo... Na verdade, agora é pior ainda, né? Porque agora estão apoiando o Hamas. Mas a mentalidade dominante assim, na diplomacia é de que, olha, terrorismo não é problema nosso, né? E se o Brasil começar a atuar contra o terrorismo, nós podemos sofrer terrorismo. Então, vamos ficar quietos, tipo assim, olha, o bairro aqui está tomado pela bandidagem, mas a bandidagem não está mexendo conosco porque a gente não denuncia, a gente não faz nada, a gente não se interpõe a bandidagem, aí eles não vão nos atacar. Quer dizer, uma posição burra, porque você vai acabar sendo atacado, né? E uma posição calhorda, né? Uma posição de, olha, não é comigo, outros, né, os vizinhos aqui, todo mundo sendo assaltado e tal, mas eu não vou fazer nada para ver se a bandidagem não me assalta e não me ataca. Então, quer dizer, todo o sistema de terrorismo ele avança um pouco no mundo com base nessa
na conquista do coração calhorda, né? Ele está perto do coração calhorda. Tem aquele livro magnífico da Clarice Lispector, né? Perto do coração selvagem. O comunismo, o terrorismo, eles estão perto do coração calhorda. Muito perto. Porque o calhorda, né, quer que todo mundo se dê mal e ele se dê bem ali puxando o saco do bandido poderoso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos,
cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Jogo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade